Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline e hoje nós temos mais um encontro aqui no nosso canal Dê a Dica TCI, Ufologia e Espiritualidade. E já faz tempo que eu não peço, então eu vou pedir hoje para quem não é inscrito no canal se inscrever, compartilhar a live, mesmo que esteja assistindo depois. E não esqueça de deixar o like, porque é importante para o YouTube recomendar os vídeos da gente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. A nossa convidada de hoje já fez 2 lives. É a Dilcleia Tartaia. E hoje ela vai contar para a gente sobre a técnica que ela criou da tela azul. DT Tela Azul. Então, ela vai explicar por que se chama DT Tela Azul. E é isso. Boa noite, Dilcleia. Boa noite a todos. Então, já começamos falando, Jaque? Isso, pode começar a falar. Se apresenta para o pessoal te conhecer, quem não conhece ainda. Então, meu nome é Dilcleia Tartaia. Atualmente aposentada, eu trabalhava como policial rodoviária federal, cumpri meu tempo e... Eu também. E agora estamos fazendo o que nós queremos fazer após cumprir nossas obrigações junto trabalhistas e tudo mais, né? Então, agora eu sou pesquisadora. Tenho essa oportunidade e cerca de mais ou menos 6 anos conheci e me interessei pela TCI. E desde então eu tenho feito várias experiências, experimentado tanto áudios, né, transáudios, como também transimagens. E como eu sempre costumo dizer, a maioria, quem inicia vendo o que os outros transcomunicadores fazem, né? Outros tecistas fazem, experimentando essas técnicas e fazendo suas modificações, e aconteceu, né, de nós termos desenvolvido uma nova técnica, que é a de tela azul. Naturalmente, em princípio, eu não disse assim, eu vou desenvolver uma técnica. O que aconteceu? Eu tinha ganho uma televisão da minha irmã, porque ela sabia que eu estava fazendo essas pesquisas, e é uma televisão dessas Philco, tubo, uma Philco Emotion 14 polegadas. E no dia que eu ganhei, eu estava tão empolgada, fui ligar para ver se ela funcionava, porque minha irmã não tinha certeza se ela funcionava, e naturalmente analógica, tinha de comprar todos aqueles equipamentos para tentar transformar. Eu comprei de tudo e não deu jeito. Eu acabei ganhando uma outra que funciona, posso fazer essa conversão. Mas essa não. Mas ela consegue ter aquele chuvisco e também fica em tela azul. Então, quando eu ganhei, eu fui filmar e mostrar. Eu queria mostrar, olha só que legal, ganhei a televisão, vou fazer experimentos e tudo mais. Mas só filmei a tela azul. Mas quando eu fui dar uma olhada, parece que eu vi algum movimento. Eu falei, nossa, mas parece que eu estou vendo alguma coisa aqui. Tudo começa assim, sempre. Começa assim, né? Começa assim. Daí, como eu trabalho muito com aquele aplicativo Movave, e eu fui até o Movave, comecei a editar um pouco a cor, colocar gama, tirar um pouco o brilho, e daqui a pouco comecei a olhar, falei, não, gente, isso aqui são rostos, né? Então, fiquei toda empolgada, inclusive dentro desses tinha alguns que tinham sido reconhecidos. Então, essa foi a primeira vez. Então, podia dizer acaso, como eu costumo dizer, né? Depois, eu fui tentar novamente e consegui novamente resultados. Eu falei, sorte. Então, a partir da 3ª, 4ª, 5ª e outras vezes, daí ir repetindo, porque para que haja uma técnica, a repetição de passos, né? E repetindo os passos, continuei a receber imagens, e algumas, a meu ver, são bem lindas, e
e parece que tem uma característica diferenciada pelo fato de que parece meio 3D algumas. Então, você percebe as diferenças de brilho no rosto, às vezes até rugas, alguma coisa assim, conforme o cabelo. Então, você consegue ver as partes mesmo que formam o rosto, né? E assim foi, e nós tivemos uma outra live que nós mostramos os experimentos que eu fiz com outras técnicas. E se alongou um pouquinho e a gente ficou devendo a tela azul e a Jaqueline me convidou para que viesse mostrar, né? Mas quando eu estava separando esse material para a Jaqueline, eu pensei o seguinte: eu vou tentar saber o que os outros pesquisadores pensam a respeito de como chegam essas imagens até nós, né? Então, quando eu comecei a procurar o pensamento e pesquisar com algumas pessoas, e eu trouxe aqui, inclusive anotei, porque com anotado você não vai modificar as palavras, né, que foram ditas. Inclusive, assistindo as tuas lives, já que estão tendo fantásticas, né? Então, eu fui percebendo como estão interligadas, tanto o TCI, quanto a ufologia, espiritualidade, elas estão todas interligadas. É tudo uma coisa só. E foi muito fantástico. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade, e até era o Paulo e Iannuzzi, que estava... Ele está aqui no chat. Ai, que maravilha, bem-vindo. E eu fiz a pergunta, aproveitei, já recortei, depois nós vamos mostrar ali a resposta dele, como também tem muito a ver com a do Marco Cabral, que eu peguei também um pedacinho da pergunta que eu tive a oportunidade de fazer para o Marco Cabral, como eu tenho alguma resposta que quando foi pesquisado com a Sônia, não que eu pesquisei nesse momento particularmente, mas ela deu entrevista, teve todo Raul Lopes Ramírez, que é da Espanha. Ele tem também um canal que é tempodemistério.com, e ele tem um trabalho também muito bonito que ele fez sobre TCI. E fez essas entrevistas, e alguns entrevistados, e ele mostra tudo que ele tem pesquisado sobre TCI, e ele mostra o pensamento de alguns, e eu fui fazendo essa pesquisa e vou trazer hoje também aqui para vocês. Mas, quando eu comecei a procurar isso, me deparei com uma pesquisa que falava sobre a religiosidade, no país. Então, a BBC, ela fez uma pesquisa nos 6 continentes sobre religiosidade. E o Brasil ficou em 2º lugar. Ele só perdeu para a Guatemala, porque a Guatemala, na pesquisa, quem foi pesquisado, eles falavam em alta. Boa noite, Paulo. Que eles tinham, assim, uma religiosidade fervorosa. Por isso que o Brasil ficou em 2º lugar. E depois, os últimos lugares nessa pesquisa sobre religiosidade ficaram com a França, a Rússia e a Indonésia, que foram os que disseram que não se interessavam muito pelo assunto, ou que não seguiam, não participavam, né, muito. E aqui no Brasil, ele tem toda essa característica, né, até mesmo Chico sempre dizia que aqui era a pátria do Evangelho, recebeu todas as pessoas, todos os povos que nós temos aqui no nosso Brasil. E também há um número assim, gigantesco de pessoas que acreditam naturalmente na sobrevivência depois da morte. E nessa pesquisa também falei, deixa eu ver como está a pesquisa. Claro que tem muito campo e ficava pouco tempo para eu trazer uma pesquisa assim, aprofundada. Mas os pesquisadores, mesmo a ciência, que muitas pessoas se interessam, o que a ciência diz a respeito disso, né? Uns não se importam tanto, porque vêm os resultados e lhes basta. Mas alguns querem saber o que a ciência pensa. Então, quando a ciência fala, ela observa muito, ela, claro que estuda a consciência, mas ela observou muito sobre as EQMs, né? Sobre as EQMs. Então, significa, meu Deus do céu,
Tá sem som. É pós-morte. Experiências pós-morte. Experiência quase morte. Esses brancos loucos assim, né? Então, experiência pós-morte. Então, a ciência pensa mais ou menos, eu vou tentar fazer um resumo, espero que seja adequado, que a ciência pensa da seguinte forma: vamos dizer que foram 3.000 casos vistos, onde as pessoas diziam, né, quando tiveram paradas cardíacas, respiratórias, enfim, elas voltavam e diziam ter visto um túnel, uma luz, encontrado outros seres, e assim vai, né? E assim completa. Para a ciência, isso chegava num ponto de dizer, bom, são experiências que podem ter acontecido devido a um estado a um estado de alteração de consciência, davam muitas explicações, no entanto, não diziam que isso corroborava, né, com a questão de vida da consciência, que sobrevivia após a morte. Mas também a ciência tem um ponto onde ela diz, ou um caso que contraria já pode pensar mais a respeito. Então, qual o caso que contraria só o fato da pessoa contar que foi para um túnel, que viu pessoas, etc, etc. São aqueles casos onde a pessoa comprova que eles sabiam que a pessoa estava desacordada, ou estava praticamente, ou morta, né? Clinicamente falando, morta, e eles estavam tentando fazer ela retornar, etc., e o relato dela é referente a... Eles sabiam que a pessoa estava naquele caso. Então, ela relata sobre pessoas que estavam à volta. Um que entrou, quando ela estava naquele estado, entrou, chegou tal médico, com tal característica. Um deles, inclusive, falou, minha prótese, eles retiraram a prótese, porque precisavam retirar a prótese devido aos trabalhos que tinham de fazer, intubação, etc. Retiraram a prótese e entregaram para alguém. Só que ele se recordava da retirada da prótese, se recordava que foi dado para um determinado enfermeiro, que ele colocou em determinado lugar, foi para tal sala. Então, ele contou toda essa experiência. Quando a pessoa passou, esse enfermeiro passou, foi aquele ali que levou a minha prótese e está em tal lugar. E eles foram confirmar, opa, então aí já mudou. Então, não é só um túnel, tem algo mais. Então, nesse ponto, a ciência acaba, né, dizendo realmente. Só que não fica saindo em todo o artigo, não divulgam muito, talvez por essa religiosidade, né? Por algumas igrejas, né, não aceitam tanto, alguns povos não aceitam a sobrevivência da alma, né? E também teve, dentre esses pesquisadores, né, nós vamos falar de alguns deles, mas desses pesquisadores, o casal de Luxemburgo, em 1987, recebeu uma comunicação de Konstantin Haudiff. Então, eu tenho ali, ele se pronunciou, né? E o que ele disse, eu vou ler, porque eu não quero mudar as palavras de Haudiff. Então, um substrato imaterial, qualquer que seja o nome que ele dê, princípio, alma, espírito, uma parcela da eternidade escapa da destruição. Então, essa parcela que escapa da destruição, e que nós chamamos de consciência, que pode estar em várias dimensões, e dimensões não precisa ser degraus lá para cima, lá para baixo, como nós podemos imaginar, que pode ser em momentos paralelos, né, em mundos paralelos, como muitos já imaginam e pensam dessa forma. Então, depois nós vamos falar um pouquinho também dos comentários sobre livros acásticos, o que pensam, onde estariam, como nós recebemos essas imagens. Uma vez eu fiz essa pergunta e apresentei até ali, que eu fiz essa pergunta e recebi uma resposta interessantíssima que nós vamos falar depois. Então, vamos começar, Jaque, mostrando um pouquinho
do passo a passo, porque eu trouxe para vocês o quê? O passo a passo dessa pesquisa, desses experimentos, de como eu faço, no caso, né, como que eu utilizo essa técnica. Depois nós vamos mostrar algumas imagens que elas foram reconhecidas por alguns familiares, eu trouxe algumas só, e depois alguns comparativos de algumas pessoas que eu achei que podem ser. Então, mas vamos por partes, como diz Jack, né? Então, Jack, você poderia colocar para nós, então, começar ali pelo passo a passo, para quem estiver acompanhando? Sim, estou pondo aqui, só um minutinho. Okay. Sabe que o negócio aqui é meio a manivela, né? Ai, peraí. Pessoal, se houver algum comentário durante uma pergunta, só se aparecer aqui na tela, porque nós não temos aqui o contato com o chat. Então, nós não sei, na verdade... Já teve até algumas perguntas, só que eu não coloquei ainda, né? Porque, de repente, você pode até falar sobre aquilo que a pessoa está perguntando, então depois eu coloco. Pronto, vou começar aqui, ó. Ok. Pode passar? Pode passar, Jaque. Então, essa ali é uma partezinha de uma gravação, e eu coloquei, então, os materiais, o que eu utilizo, né? Então, essa televisão, como eu disse, é uma Philco Emotion 14 polegadas, que eu estou usando, mas é uma TV, pode ver, pequena, antiga. Eu uso a câmera do meu próprio notebook, que eu carrego, mudo o notebook até em frente à TV, né? Nesse caso, eu uso do notebook. Também o celular eu uso depois, no caso, vocês vão ver que eu faço várias filmagens em ângulo, onde eu estou aqui, eu fico acompanhando, porque por ser azul, o celular parece que puxa essas luzes, então eu vejo que tem um movimento, que tem alguma coisa ali, depois vocês vão observar porque eu uso o celular. E eu uso um aplicativo chamado Movave, mas é o que eu uso, porque ali eu já posso fazer um filme, fazer corte, ou mudar a cor, né? Acrescentar, tirar, deixar mais quente, mais frio, enfim. Eu uso o Movave, mas qualquer aplicativo que a pessoa goste e esteja acostumada pode ser utilizado, não é o aplicativo que vai fazer a diferença, né? Então, mas esses são os materiais. Deixa eu já perguntar, a Mirante Maate perguntou, é TV de tubo mesmo? Sim, é uma TV de tubo, dessas antigas analógicas, né? Então, tanto que ela não pega nenhum canal, e a coitadinha, ela só faz essas duas, azul e chuvisco. Ela já veio própria para isso. Eu acho que ela veio já para isso. Pode passar? Pode. Olha, então ali eu estava falando, o vídeo está bem baixinho, mas eu estava fazendo uma gravação, me desculpem, mas eu estava de pijamas, eu mostrei a televisão que estava em tela azul, e eu disse que eu ia desligar a luz, né, e fechar a porta e tal, para fazer essa filmagem em ângulo. Então, vocês não vão ouvir essa parte que eu estou falando. E desculpem, pijamas, mas Transcomunicador está em casa. É assim, ainda mais com essa pandemia, acho que eu passei quase 2 anos em pijamas. É verdade. Então, tem um pouquinho de som da porta. Vejam que o meu notebook não estava na mesa, mas estava num sofá que eu tenho aqui perto, eu me abaixei, agora que eu vou buscá-lo. Apaguei a luz. Ó, eu estou carregando na mão, no caso, nesse caso específico, né, porque eu estava gravando, assim, ó, e vou fazendo essa filmagem. É isso que eu vejo no lugar. Normalmente, você não percebe essas faixas enquanto você está filmando, só depois, né? E você começa na azul, normalmente você não vê. Quando começa a filmar, começa a aparecer, às vezes, algumas ondas. Então, eu vou filmando em ângulos.
já a primeira, normalmente. Então, já que dessa parte você já pode até pular, só porque era só um modo das pessoas verem que, ó, que é tela azul, tem umas ondas, eu fico alguns minutinhos, 2, 3, mas eu começo a perceber, não sei se eu estou acostumado, eu começo a perceber já movimento, alguma coisa que eu costumava chamar anomalia. Por quê? Se você tem alguma coisa azul, tem alguma coisa diferente ali, seria uma anomalia, né? Então, já tem alguma coisa diferente, vamos ver o que é. Então, ali eu mostro que nesse aplicativo que eu uso no Movave, me interessaria o quê? Me interessaria o que estava na tela. Então, eu mostrei que há essa possibilidade de cortar. Nem sempre você vai usar esse artifício, né? Mas, no caso, eu queria tirar toda a parte que eu aparecia, só queria deixar a televisão. Então, eu mostrei a ferramenta que faz isso, né? Ali está o vídeo que eu gravei, né? Então, eu estou mostrando com a flechinha ali que eu posso recortar. Pode seguir. Olha, daí eu separei o quê? O que eu queria ver era ali a parte da televisão, né? O que tivesse extra ali não me interessava. Quando eu uso o escuro, é para não ficar aparecendo reflexo, embora, como a TV é pequena e o notebook é do tamanho quase dela, então ele fica na frente, então não apareceria, mas é um cuidado que eu tenho para não ter concorrência de mensagem, vamos dizer, aparecer a minha própria imagem ali. Então, eu recortei só, eu mostro ali que tem essa possibilidade de recortar só a TV. Pode passar. Aí já está, né? Que eu mostrei ali, que eu recortei. Eu queria ver agora uma parte, vamos dizer, aquela parte que ela estava só azul e eu falando, eu deixei de lado. Eu já olhei, tinha coisas bem interessantes. Quando ela estava parada, eu pensei que não teria nada. Encontrei muita coisa ali. Mas nesse eu mostrei que também eu recortei aquela primeira parte. Só mesmo deixei a parte da gravação que eu já estava segurando o Note em frente, né? Poderia talvez ser uma filmadora, não experimentei. Mas nesse caso, eu uso o meu próprio Note, a câmera do próprio Note. Então, eu fiz um recorte ali do filme só da parte que eu já estava visualizando. Pode passar. E, novamente, ali mostrando, né, que eu tenho a possibilidade no Movave, né, que você tem ali ferramentas. Existe uma ferramenta que, naturalmente, boa noite, Biosaúde, que se chama essas alterações de cor, né, que você pode editar cor. Eu só mostrei ali na sequência. E aí são essas ferramentas. Vocês vejam que está tudo 000, só a saturação é 1 e o gama é 1. Então, eu costumo usar bastante, vamos dizer assim, o que eu mais uso, às vezes muda um pouquinho a característica. É interessante que esses dias elas saíram muito clarinhas. Então, eu usei praticamente gama nela, né? Para deixar um pouquinho mais aparente, vamos dizer assim. Então, essas são as ferramentas. Brilho, temperatura, às vezes um pouquinho mais quente, porque o azul, ele tem pessoas que não conseguem perceber muito o azul, né? Tanto que o azul ele é percebido pela humanidade, vamos dizer assim, há bem pouco tempo. Até alguns pintores, eles não pintavam o azul, porque eles pintavam o céu de rosa, de meio alaranjado, vermelhado, porque talvez fosse assim que eles ouvissem, né? Então, diz que foi feita uma pesquisa que as pessoas realmente não percebiam a cor azul. Então, nós estamos ainda em evolução, né? Então, o que nós não vemos? Por isso, nossas capacidades, até a cor, nós tínhamos dificuldade de ver. Então, normalmente eu falo para as pessoas que elas são melhor visualizadas, o azul é melhor visualizado em ambientes com pouca luminosidade. Então, eu mesma costumo deixar bem escurinho aqui e trabalhar no escuro. Eu tenho blackout, fecho e tal, e trabalho com pouca luz, né, com pouca luminosidade, porque eu consigo perceber melhor
quando se trata de azul. Quando é para fazer alguma demonstração, às vezes mostrar para algumas pessoas, eles alteram um pouco, às vezes colocam em preto e branco, ou aqueço um pouco, enfim. O objetivo é tentar tornar visível aquilo que, para outras pessoas também, aquilo que eu estou vendo. Nesse caso, dessa ferramenta. Pode passar. Então, aqui eu mostrei que eu faço alguns exemplos, né? Então, eu vejo o que fica mais confortável para mim. Se eu deixar, eu faço vários testes na hora. Claro que está sempre salvo o original. Depois eu testo, se eu deixar um pouquinho mais quente, um pouco mais frio, colocar um pouco mais de gama, qual que é mais confortável? Que eu consigo visualizar no melhor. Nesse caso das 3 aqui, essa última aqui, eu já começo a perceber melhor aquilo que estava ali, né? Então, só coloquei assim para mostrar que é experimentando mesmo. Qual é a cor, o que você, mais contraste, menos, que te torne mais confortável para você conseguir visualizar. Pode passar, Jaque. Então, eu também coloquei aqui o que observar nesses frames, né? Eu costumo deixar em câmera lenta e vou olhando lentamente, né? Vou olhando o que tem de diferente aqui. Então, a dinâmica de visualização em ângulo. Eu olho muito em ângulo. Eu estou trabalhando, eu estou aqui, ó. E com o celular, muitas vezes, fazendo todo esse movimento mais devagar, aproximando, afastando. Eu não tenho medo de aproximar, deformou. Existia alguma coisa ali, às vezes aproxima, não vejo mais nada. Ou vejo, ou conforme a direção. Então, a dinâmica de visualização em ângulo, para mim, é um fator muito importante dentro dessa técnica. Essa, como eu disse, aproximação, distanciamento, se você continua vendo, às vezes você distancia, aparece mais um outro rosto que você não tinha percebido, né? Por vezes partes mais visíveis que as outras, e eu fico tentando, agora já enxerguei o olho, agora vou puxar um pouquinho mais. Então, até tentar realmente ver. Às vezes tem uma parte que não está tão aparente. De repente, abre um sorriso lá lindo, como é uma que eu vou mostrar depois para vocês. Então, e surgimento também, como eu comentei, né, de rostos simultâneos, que é muito comum. Às vezes, a parte do olho de um faz parte também do olho do outro. Que vocês parece que eles aproveitam ali aquele tempo, aquele espaço para se mostrar de alguma forma. Depois no vapor também acontece a mesma coisa, né? Exatamente. Você pegar o pedaço do olho de um para ficar no rosto do outro. A maioria das técnicas tem rostos simultâneos, é bem interessante, Pode ir ali. Esse nós falamos. Olha, então, exemplos, aqui são exemplos de visualização da tela com o uso do celular. Então, vocês vejam, aproximando, afastando, virando, para tentar ver se localizo. Eu estou localizando, olhando ali, que eu já estou acostumada, não sei as pessoas que estão vendo pela primeira vez, se conseguem visualizar 2 rostos. Eu vejo facinho. Então, eu também, mas às vezes aparece um terceiro. E dentro, boa noite, Marta. Seja bem-vinda, minha querida. Olha, esse novamente tem... Esse acho que eram só recortes. Se vocês estivessem numa parte com uma luz, com menos luz, vocês iam perceber melhor esses rostos. Eu mesma, aqui eu vejo, mas veria melhor. Olha, aqui eu já consigo perceber. Então, novamente, os exemplos ali de visualização com celular. Ele está repetindo esse, Jaque? Eu estou repetindo, mas eu já vou passar para o próximo. Exatamente. Então, olha, teve mais uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu estava observando, pode ver as faixas passando, e os rostos vão mudando. Depois, claro que eu vou parando, vou fazendo o screen da tela. Mas eu normalmente, claro, eu vou lá para o movável, posição original do vídeo, né? Que às vezes entra ao contrário.
Mas de uma delas eu não tinha percebido que entrou ao contrário. Então, eu percebi que existiam imagens tão boas na posição normal, que é a original do vídeo, como virado. Daí eu falei, nossa, agora eu vou ter mais uma coisa, virar 4 vezes, né? Fazer todos até, não sei, 270 graus ali, porque em todos você pode acabar encontrando imagens. Como o vídeo vai estar passando mais rápido e tal, mas o importante é que vocês percebam, quem está na live perceba, que existe algo ali, está acontecendo transformações, e não é um único rosto, eles alteram para feminino, masculino, idades, posição, lado, de todas as formas. Mas esse é só tipo um recorte, veja que eu sempre estou visualizando meio em ângulo, né? E às vezes mesmo com a filmagem feita já. Pode passar, já que... Antes, deixa eu fazer a pergunta aqui, da Mirante Mate. Essa visualização de ângulo seria decorrente exatamente porque as imagens enviadas à tela azul são originalmente em 3D, mas aqui em nosso plano só captamos em 2D? Olha, eu acredito que seja até possível, porque eu acho interessante que algumas, até uma colega comentou que parecia que estavam saltando na tela, porque parece que você percebia, porque é diferente uma coisa reta e quando você percebe os volumes. Então, às vezes, tem umas que estão na tela toda, elas tomam toda a tela. E muito assim, parece que eu quero, tipo, eu estou querendo me mostrar mesmo, quero que você me veja, porque ocupa toda a tela. Pode ser alguma coisa nesse sentido, porque não está aqui comigo, eu ia mostrar o meu celular que eu uso, eu comprei o melhor, achando, não, agora vai ser fantástico, vou ver melhor. Mas o antiguinho dá mais certo, é um Motorola Lenovo, gente. Mas ele tem essa característica de tentar focalizar. E o outro, ele já joga muita luz, porque, né? Então, esses que eu tenho 3 câmeras, 3, 4 câmeras, eu pensei, agora vai ser o máximo, no fim, não. Não é, não. O meu antiguinho está funcionando melhor nesse sentido, porque exatamente, vocês vão ver que ele pisca, ele como se estivesse tentando localizar, focar. E nessa tentativa de focar um rosto, quando você vai tirar uma foto, as máquinas, elas têm essa característica de marcar ou de focalizar. E nessa focalização eu consigo visualizar. Então, às vezes eu tenho de ir devagarinho, aparece, desaparece por causa desse movimento. Então, vou mais longe, mais perto, rodo por cima, abaixo. Eu fico horas me divertindo realmente, porque para mim é fantástico. Como você falou, o tempo não passa, não vê passar o tempo, é o meu caso. Às vezes eu estou às 6, 7 horas, né? Entra às madrugada e tal, e assim, toda encantada, até alguém me avisar ou eu me tocar, que eu não comi, que está na hora de dormir, coisas assim. A Magali Nogueira perguntou, você teria ideia de qual dimensão advém as imagens? Olha, eu não fiz exatamente essa pergunta, mas eu acredito que seja algo muito próximo a nós. Ou nós também temos algumas possibilidades, que nós vamos falar mais à frente, da possibilidade de, em termos de imagem, que seja tomada de alguma forma dos registros acásticos. Porque eu sempre costumo dizer, algumas pessoas, até vou adiantar um pouquinho, algumas pessoas perguntam, nossa, mas por que a maioria das fotos reconhecidas são similares, parecidas com as fotos da pessoa que tirou enquanto viva? Então, nós acreditamos que nada se perde. Então, uma vez que foi tomada, ela ficou registrada, né? Então, ela está plasmada em algum lugar. Então, seria, vamos dizer assim, mais fácil, em vez de você manipular, não sei se seria mais fácil ou não, qual a dificuldade, ou até mesmo para ser reconhecida, vou pegar algo já pronto, plasmado e passar.
né? Então, acreditamos que as fotos similares têm essa particularidade. Já existiam, foram tomadas, e até alguns dizem, nossa, mas por que fulano está usando óculos? Ele precisa? Muito provavelmente não, porque isso aqui é uma coisa nossa, né? Material, da nossa dimensão, da nossa necessidade. Lá eles não vão precisar de óculos. Talvez para serem reconhecidos aqui, né? Porque eu vi uma experiência minha como policial, então todos nos viam sempre uniformizados. Quando encontrava um colega meu sem uniforme, quem é? Então muda muito, entende? Então é aquela característica, né? O meu uniforme aqui na Terra era esse. Então, para eu ser reconhecida, eu me apresentar assim. E eu acredito que seja mais ou menos pelas nossas experiências, pelo que nós temos percebido isso. Algo já existe, está plasmado, é mais fácil de transportar e para que seja reconhecido. Tá, vamos. Próximo. Aí que eu comentei, né? Que eu tinha, quando ela entra, às vezes ela pode entrar invertida, que vocês percebam que ela está invertida ali, né? A posição. E tem uma ferramenta que desvira. Mas quando eu comecei, quando entrou, eu não observei isso, que ela estava invertida, e comecei a ver normalmente. E depois que eu fui me dar conta que ela não estava na posição original. Então, apareceram tanto imagens na posição original, quanto em invertidas o próprio filme, né? A própria filmagem invertida. Isso é uma curiosidade. Não sei se vocês conseguem observar. Se tiverem menos luz, vocês vão ver que aqui nós temos uma pessoa que vocês podem observar os olhos, podem observar o nariz, boca, cabelo, orelha, parte do pescoço. Então, não é uma invenção da nossa mente, é uma captação. Se ela não existisse ali, não teria como eu ver, né? Então, vamos dizer que é uma transimagem. Da mesma forma, essas duas aqui, vocês vejam que tem até essas diferentes cores, elas aparecem, né? Acho que não dá para... sim, talvez as pessoas consigam perceber melhor você separando. Então, olhem, cabelo, divisão de cabelo, nariz, boca, olhos, sobrancelha, é um rosto. Tá perfeito esse rosto aqui, ó. É um rosto. E olha, vejam que toma quase toda a tela, né? Esse ali é o tamanho, esse azul menor aqui, aquele ali é um pouco de reflexo do azul da tela, né? Então, esse quadrante dele é o tamanho da tela. E o rosto é do tamanho do mesmo, né? Esse aqui já foi quase um outro ângulo também, olha. Mas também pegou inteiro. Vocês conseguem... Espero que consigam perceber, né? Porque algumas pessoas têm de se acostumar. Alguns ficam mais nítidos, outros nem tanto. Mas esse, por exemplo, está muito nítido do lado direito. Do lado esquerdo, a gente percebe que também tem. Só que não está tão nítido quanto o outro, mas está bem perfeito. Sim, mas percebe-se que um rosto, vamos dizer, né? Alguns mais, alguns menos, sem dúvida. Normal. Olha, você percebe que eu coloquei dois e eu me ampliei um deles. É um perfil, uma pessoa de perfil. Bem nariz, bochecha, boca, queixo, cabelo. Então, percebe-se bem o perfil. Essa aí, para mim, aqui, como eu estou com bastante luz, já está um pouco escura. Sim, o que eu queria mostrar nessa. Que quando você olha para uma imagem assim, você diz, o que tem nela? Mas, era esse o exemplo que eu queria dar quando eu coloquei. Mas, quando você está olhando com um celular, ela vai, parece que puxando e aparecendo. Parece que ela está sendo criada naquele momento. Mas ela estava ali, né?
Pode seguir, Jaque. Esse também é uma visualização em ângulo. Veja como que eu vou perceber na hora que eu estou... O rosto aqui. Sim, e um do lado. Como que eu vou percebendo quando eu estou... Às vezes é um inteiro, tem momentos que fica um único rosto e, de repente, você vê um segundo rosto do lado, conforme o ângulo que eu veja. Vamos ver se vocês vão conseguir perceber isso. E depois a aproximação, olha. Então, o olho, o nariz, a boca. Olha. Quando depois eu vou mais para trás, daí forma-se um único rosto, vamos dizer. É muito interessante essa dinâmica, é muito interessante. Se você vira mais, vem o nariz e a boca. Se você deixar reto, eles estão... Vai formando vários rostos diferentes, né? A dinâmica, isso me encanta. Eu gosto, eu fico contente quando estou vendo, vou percebendo. E até uns casos bem interessantes que eu dizia, deixa eu ver teu olho, eu não estou conseguindo ver. Parece que de repente apareceu. Bravo, se você quer que eu te mostre, me mostra o teu olho, deixa eu ver. Então, enfim, mas eu converso aqui sozinha, diz que todos são meio loucos e a minha loucura eu aceito. O tio Cleio, o Marcos está perguntando, você não gosta de editar as imagens recebidas em brilho, contraste, etc., de forma a ficar mais nítido? Acho que você já falou, né? Eu gosto, eu tento, mas eu não gosto de forçar demais, entende? Por causa que existem alguns que usavam um programa, se não me engano, o Remini, que ele modificava. Era algo que não estava ali e criava. Então, ele acaba criando o olho, onde antes era um borrão, acaba criando sobrancelha. Então, eu quero o que apareceu. E eu faço exatamente isso. Eu já mudo o contraste, brilho, temperatura, e esse é o resultado que vamos dizer assim, que me satisfaz em termos de... Eu estou vendo. Agora, às vezes nem todos vêm, né? Mas é o jeito que eu trabalho. Mas sim, às vezes alguma pessoa que viu um trabalho meu de foto, vai lá, ela mesma faz e mostra, para ela estar mais visível daquela forma. Ótimo! Entende? Acho que são percepções, né? E cada pessoa pode ter um pouquinho diferente. Tá sem som, Jaque. É que eu tô tirando o som, porque como eu tô com o ventilador ligado, para não ficar atrapalhando muito. Eu falei que essa pasta já terminou. Sim. Então, o que eu queria que vocês vissem, vocês entenderam o passo a passo, que em princípio é simples, é demorado, vamos dizer, não é como um trabalho, às vezes, mesmo que seja na água ou vapor, que às vezes a pessoa olha, já vê, recorta aquele e pronto. Ele requer um pouco mais de tempo, né? E às vezes eu vou rever coisas já antigas e encontro um monte de coisa que eu deixei passar. Então, realmente, eu filmo a tela azul. Filmei a tela azul. Vou para o editor tentar deixar mais visível. Exatamente, colocando contraste ou diminuindo o brilho, enfim. O que me deixar confortável, onde eu consiga visualizar melhor. Geralmente, aquilo que eu vejo, eu faço um print screen da tela. E depois que eu fiz o print screen, ainda vou olhar. Às vezes eu filmo todo o filme, já que eu filmei aqui, eu filmo todo novamente em ângulo. Ou com o celular parado, um pouco em ângulo ou em frente. Depois eu visualizo, coloco em câmera lenta, vou visualizando. Quando eu vejo, percebo um rosto, não são só rostos. E também não são só rostos humanos, nós trouxemos alguns já com aparência extraterrestre. Eu tenho um leonino muito lindo que eu trouxe dessa vez, só que eu deixei ele em preto e branco, e aparecem paisagens, enfim. Mas nós costumamos mostrar mais os rostos. E eu disse, eu faço print screen da tela,
depois, às vezes, esse recorte do print screen, eu acabo olhando novamente em ângulo e acabo vendo mais. Então, dá a impressão que é um trabalho que eles vão, parece que montando no momento. Não que seja, ou quem sabe, algumas são, né, que você passou, porque alguns trabalhos eu simplesmente resolvi rever do nada, entre aspas, e encontrei algumas, assim, muito lindas, até uma que foi um rapaz reconhecido, que eu tinha passado meio batido, porque como eu faço muito print screen, depois olhar tudo, então, às vezes, eu me empolgo com alguma outra situação, depois acabo voltando, em outro momento, revendo esse material. Sem som. Vou ficar esquecendo toda hora de ligar. Mas não me incomoda. Não está incomodando o ventilador? Não, de maneira alguma. A Joycelane perguntou, no caso de você ir ver imagens novamente e ter mudado a posição, já aconteceu? Das mesmas? Acho que é das mesmas. Porque no áudio, às vezes, muda, né? Sim, assim, o que pode acontecer é assim, às vezes eu olho uma mesma, que eu olhei, tá lindo, tal. Em outro momento, se eu vou olhar em ângulo, apareceu mais um rosto ali. Ótimo! Entendeu? Acontece. Nossa, a transcomunicação é incrível, acontece de tudo. Tanto as vozes que você já ouviu 351 vezes, é isso, recortou, gravou, tá ouvindo. Uma semana depois, esse dia eu mostrei na live, tinha mudado, eu falei, gente, ele tá falando de esposa, assim, 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 não tinha nada de esposa ali antes. Eles mudam. Entende? Então, mas tem suas explicações, e podem, por que não? Por que eles não podem mudar do jeito que queiram, né? Nós fazemos nossa parte, eles fazem a deles, a bel prazer, vamos dizer. O que eu falei, tem o livro Vozes Mutantes, que eu até tenho aqui, quem quiser depois pode me pedir que eu passo em PDF, que é justamente onde eles explicam, né? Eles conversando com o pessoal da estação e o pessoal da estação explicando por que as vozes mudam. Sim. Né? Esse livro eu não li, eu adoro. Eu adoro ler. Leituras e aprendendo, claro. O que nós temos... Qual passo, pode? Bom, nós, se tiver alguma dúvida, a gente pode depois esclarecer a respeito da tela azul. Os passos são esses: filmagem, visualização, um pouco de edição, recorte, ângulo, e vão localizando. Teve um colega nosso, Aimoré, que ele fez, mas acho que ele não teve muita paciência de olhar tudo. Ele olhou, acho que esse aqui mais ou menos. Eu falei, olha que lindo, tem isso, aquilo. Mandei a própria que ele mandou, eu visualizando o ângulo, talvez tivesse até mais do que ele tinha visto. E talvez no resto do filme que ele fez, né? Deixa eu ver aqui, sabe... As imagens que são enviadas por alguma estação específica do lado de lá. Muito interessante a pergunta. Nós tem pessoas que falam sobre estações. Desde sempre, quando eu comecei, eu via, no início, Sônia se dirigindo à estação Alfa. Muitas, e depois também outras ao Rio do Tempo, muitas ao Rio do Tempo, e recebendo a resposta, Rio do Tempo responde, como eu também já recebi, Rio do Tempo responde. Uma vez eu encontro uma que diz Aravides, sinal. Deu Aravides, nunca tinha ouvido isso antes na minha vida. Fui procurar lá numa pesquisa, daí encontrei Peter, Aravides, Rio do Tempo, Time Screen. Sônia mesmo fala que tem muitas que a gente nem sabe o nome. Exatamente. E estações. Fora, dentro do planeta, alguns momentos imaginava-se, davam notícia que estava fora. Por outro lado, agora, né, algum portal foi fechado, ou tem algumas outras situações que fizeram que esses trabalhos fossem um pouco modificados.
Então, acreditamos, as estações existem? Eu acredito que sim, porque eu me comunico e eu nunca tinha ouvido falar em central. Nem a Sônia tinha falado, que a gente as acompanha, nunca tinha ouvido a Sônia falar, e ninguém, outra pessoa, as centrale e central. Comecei a me dirigir à central, e quem ouviu outra nossa live, vê que várias e várias vezes, central na escuta, eles respondem, ou diz central, antes, às vezes, de eu perguntar, que às vezes tem essa questão também, que eles respondem até antes. Então, eu acredito que existam, sim, lugares que se intitulem estações, porque talvez uma concentração, proximidade, ou vamos dizer o quê, né? Mas se intitulam assim. Nós aqui na nossa terra, nós também não temos as nossas organizações. Se você telefona para algum lugar, você quer... Ou eu mesmo na polícia, trabalhei numa central de rádio, então nós fazíamos ponte, falávamos conforme o dia, nós ouvíamos estação do exterior, ou pegávamos o Nordeste, e que na verdade era para nós escutarmos aqui a nossa região. No caso, como eu moro no Paraná, eu via as comunicações do Paraná. Então depende do momento e do porquê. Às vezes até falam ponte, vamos fazer a ponte. Tem uma mudança, chave, Nilza. Então, no começo, até eu pensava em me comunicar com os códigos QR, né? Então, QSL, QRV, porque eu estava acostumada com os códigos da polícia, e pensei, se é uma estação, uma rádio, quem sabe? Mas eu espero que tenha respondido, né? Eu acredito, sim, que existem essas estações, exatamente lugar, porque nós temos uma dificuldade até de entender esse lugar. Quando nós dizemos paralelo, quando nós dizemos, assim, em termos o que nós conhecemos como o nosso planeta, ao redor dele. Então, pode estar aqui, como eu disse uma vez, pode ter alguém aqui, eu não estou vendo simplesmente, mas está coexistindo na minha casa. Eu tinha um sonho recorrente, que era sobre uma casa que eu visitava sempre. Eu falei, poxa, mas eu estava sempre invocada com aquela casa. E eu cheguei a confundir a realidade em um determinado momento. Pensei, mas será que eu realmente... Eu perguntei para alguém, eu comecei em alguma época da vida a construir essa casa, ou nós tivemos alguma coisa assim, porque era tão recorrente, era tão real, né? Então, são realidades paralelas, vamos dizer, e talvez as estações estejam nelas. O que nós vamos falar agora? Vamos entrar naquela questão que eu falei anteriormente, da questão que outros tecistas, de outras matérias também, vamos dizer, tanto tecista como... meu Deus, está falhando a memória? Idade, será? É idade. Não, como a gente diz. O nome do teu canal, Jaque, pelo amor de Deus. Dê a dica. Dê a dica, TCI, Ufologia e Espiritualidade. Então, os ufólogos e outros estudantes e pesquisadores todas dessas matérias, né? O que dizem. Então, eu aproveitei até naquelas oportunidades, então eu vou mostrar o seguinte, eu vou falar o que Marco Cabral comentou, só que vocês vão ver melhor depois ali na gravação, e vou falar também, eu vou começar falando sobre o que a Sônia Rinaldi, né, respondeu quando ela foi perguntada a respeito. Então, a Sônia Rinaldi diz o seguinte, eu vou ler, porque eu quero ser fiel ao que foi dito. As transmissões de vídeos são supervisionadas por seres ultraterrestres. Coloco em parênteses, quer dizer seres que se encontram em outras dimensões, que têm acompanhado a evolução humana. Esses seres também aparecem nas telas e detêm sofisticada tecnologia. Vamos falar o que o italiano, pesquisador italiano, estudioso, especialista em vozes anômalas e transcendentais, Paulo Prezi, fala sobre isso. Nossas mentes, através da intenção mental de se comunicar,
formam um modelo psíquico particular que nos permite entrar em contato. Depois, Erwin Laszlo, ele é doutor em filosofia da ciência. Segundo ele, a transcomunicação acontece quando o holograma que carrega a experiência de uma vida inteira de uma pessoa falecida entra em ressonância com o holograma criado pelo cérebro do interlocutor. Livros acásticos, né? Depois nós temos, deixa eu ver aqui, Raul, que eu comentei com vocês, Raul Lopes Ramírez, do canal tempodemisterio.com. Como ele diz, estou em busca da verdade, da minha verdade. Então, Raul Lopes, pesquisador, estudioso, experimentador, ele vive em Las Palmas, na Espanha. E ele diz: para mim, o fenômeno transcomunicativo não se limita apenas à obtenção de psicofonias e psicoimagens, mas abrange também qualquer forma de comunicação com uma entidade que nos parece estar localizada em uma realidade diferente da nossa, que parece se expressar com autonomia, ele colocou própria, né, e independente do sujeito emissor. Depois o Paulo Prezi, eu já falei do Paulo Prezi, falei também do Erwin. Depois eu tenho uma pergunta que eu fiz para o Cabral, e vou mostrar aí o filmezinho do Cabral, e depois também uma pergunta feita ontem, né? Que nós também gravamos ali a questão da pergunta e vamos apresentar ontem. Então, vocês vão ver que Marco Cabral disse mais ou menos isso, depois vão ver com as palavras dele, que os seres que aparecem, né? Eu perguntei mais em relação à parte da ufologia, mas também com a intenção de ver os paralelos ou ver a similaridade que existe com transcomunicação. Que os seres que aparecem, mesmo tendo toda a aparência real e aparentemente palpáveis, são holografias. Embora, algumas vezes, nos casos de extraterrestres, podem também ser palpáveis e apresentarem corpo físico tal qual conhecemos. E eu falei já da Sônia Rinaldi, já falei de outros, então vamos ver agora Paulo Cabral dando essa resposta para nós. A transcomunicação instrumental experimental perguntou: em termos de matéria, ao menos como conhecemos, o que as pessoas veem é material ou é tipo uma holografia? Depende. Depende muito. Tem de tudo. Tem para todo gosto. Eu já fiz, assim como alguns amigos meus, o que um dos meus amigos resolveu chamar, eu adotei para mim também esse termo: viagens psico-holográficas. Parece uma realidade virtual perfeita, mas você tem a certeza absoluta que você está ali naquele local fazendo aquilo. Não tem como você... Não é um sonho, é acordado muitas das vezes, a maioria das vezes. E é feito através de equipamento, né? Às vezes eles precisam mostrar uma realidade para você, ou para a pessoa, por algum motivo, seja lá qual for, e eles usam esse tipo de possibilidade que eles têm, né? de mecanismo que eles têm para isso. É incrível, porque a gente não tem noção. A sensação que você tem é que você está ali vivendo. Dá a impressão até que você saiu da matéria ou foi. A impressão maior é que você foi, que você está lá, você pega nas coisas. Você pega um copo, você pega um... Mas não é, entendeu? Mas não é possível, mas é possível. Para eles é possível. Então, existem seres que se apresentam holograficamente.
Isso eu já vi, entendeu? Por pura necessidade mesmo, né? Porque não tem condição de estarem aqui em superfície. Por motivos assim, de pressão atmosférica, de matéria, enfim, muitas coisas, né? Ou preferem mesmo não se arriscar. Outros usam os greys, os robozinhos biológicos, porque é mais fácil você mandar um robô biológico que não tem um espírito, ou seja, mesmo que ele sofra algum dano, não é nada contra a vida, porque como a vida deles é uma inteligência programada, artificial, muito diferente daquelas que a gente conhece, obviamente milhões de anos-luz na frente, que às vezes você não consegue entender, você acha que é um ser, mas não é. Você afirma que é porque o conhecimento que você tem é esse. Então quando você olha para ele e fala assim, não, isso aqui não é possível, isso é gente, isso é um ser. Não é. Eu já vi seres com esse tipo de construção, seres como nós assim, que não são. São máquinas biológicas, né? Incríveis. E que a gente, se passar na rua e der um bom dia, ele responder, você vai achar que é uma pessoa. Não é. Não tem espírito. Entende o que eu quero dizer? Não tem essa centelha divina, vamos chamar assim, sei lá. Espírito não tem, eles são fabricados. Então, existe esse mecanismo que é até mais prático para eles, porque eles podem colocar ou fabricar, como queiram chamar, esses seres com capacidades que eles próprios não têm, né? Aquilo pode ser embutido, né, nesses seres para determinadas funções específicas. Uns para ajudarem na parte física da pessoa, psicológica, ou para fazer um trabalho qualquer de retirada de material. Nada que eles precisem estar pessoalmente, né? É como uma cirurgia à distância, vamos dizer assim. Hoje a gente faz precariamente cirurgias à distância. O médico pode estar nos Estados Unidos operando alguém aqui por vídeo, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, já devem ter visto. Já vi. Só que é muito mais avançado. Na verdade, você manda um ser para fazer isso no teu lugar, um ser programado para aquilo, né? Que não tem um espírito. Então, ou seja, não corre nenhum risco de se perder. Ok. Então, Jaque, para as pessoas que estão acompanhando, vocês vejam já essa questão de como eles manipulam luz, holografia, né? Nós temos Denis Gabor, que já está também pro lado de lá, que é o pai da holografia, né? E quem sabe esteja trabalhando nessas dimensões e ajudando nessa questão aí, né? Muitos podem aparecer de maneira holográfica, da mesma forma que alguns parecem quase uma holografia, fazendo esses movimentos, mesmo até através dessa técnica a gente percebe alguma coisa nesse sentido, né? E depois eu quero que, antes de passar o outro, deixa eu ver que eu dar aqueles brancos, do Paulo, né? Do Paulo Iannuzzi, porque ele fala, então a gente vê como tem essas características, né, de ser limitado, e também sobre o país, de falar sobre catástrofe, que é essa caixa, que dá, todos os eventos, né, do universo, ou, vamos dizer, planeta, árvore, animais e pessoas, e toda aí tem uma história registrada, né? E que pode ser acessado por pessoas que conseguem acessar esse tipo de parte, e quem sabe de alguma forma, em determinados momentos, nós podemos ter, né? Ô, Gilclei, o seu som tá dando uns probleminhas. Será que você encostou em algum lugar? Aparentemente. Ah, agora voltou. É?
Então, sei lá. Agora melhorou? Sem querer. Ah, sim, de repente eu postei alguma coisa assim. Mas tá. E daí falando nisso, como o Marco falou, né? Eu gostaria de mostrar sobre o robozinho. Uma gravação, eu já mostrei em outra situação, mas para fazer esses links, né? Sobre robôs. Eu acreditava falar com uma extraterrestre ou ultra, não sei, que eu chamava de Lauren, que ela dizia Lauren, né, escuta, ela tinha uma voz mais ou menos assim, meio metálica, e depois de um tempo eu não via mais Lauren falando em momento algum, não percebia mais. Daí eu perguntei, Lauren ainda se encontra na estação? E imediatamente depois, vocês vão observar ali, não foi de montagem, perguntei, encontrei em algum lugar, não. Imediatamente depois, eu ouço, né, que eu espero que vocês consigam perceber o que está sendo dito, embora está escrito, mas é importante que vocês entendam, escutem e consigam compreender a mesma coisa. Que claro que tem características de EVPs, desse fenômeno das vozes eletrônicas, porque às vezes é mais rápido, acentuação, divisão silábica é diferente. Mas daí eu pergunto da Lauren e fala, sou robô. Só buscar link na mesa, ajudar você na escuta. Então, eu pedia sempre para a Lauren, não estou entendendo, me ajuda. Porque eu lembrava que Frederick Anderson tinha a Lena. A Lena era um ser que o ajudava. Ele dizia, não estou conseguindo entender, Lena, me ajuda? E eu tomei para mim a Lauren, né? Lauren, me ajuda, não estou conseguindo entender. Se quer que eu entenda, me ajuda. Daí resolvi perguntar da Lauren e tive essa resposta que vem a calhar com essas questões, né? Você podia colocar para nós, Jaque, por gentileza? A Lauren ainda se encontra na estação. Então, foi essa, não sei se não está repetindo, né, Jaque? É só, acho que apareceu essa parte. Então, como eu disse, eu tinha feito essa pergunta, né? E essa voz, eu não sei as pessoas que não têm muita familiaridade com a TCI, se conseguiram entender. Eu acredito que os taxistas, que já acho que estão... Eu entendi perfeitamente bem. Perfeitamente. Mas espero que, se tiverem curiosidade de voltar mais tarde, dá uma voltadinha e tenta ver se conseguem perceber. Mas fala de robô. E eu achei muito interessante que foi a primeira vez que eu vi entre as gravações isso, né? Então, se apresentando, eu sou robô, né? Eu estou até ajudando na escuta. Então, eles têm esse contato. Eu acredito que eles interferem realmente no momento que você está trabalhando. Então, não é uma coisa assim... há cumplicidade realmente entre a emissão, aquele canal de comunicação, né? Para que haja naturalmente a comunicação, é necessário ter um emissor, um canal, né? Então, emitiu a mensagem, o canal e o receptor. E o feedback é quando você realmente tem esse retorno de voz, de resposta de mensagem. Qual que você quer que coloque agora? Agora vamos colocar a de ontem, que eu aproveitei e fiz a pergunta. Do Paulo. Que ia usar agora do Paulo, também fantástica. Tá, vou colocar então. Uhum. Ação instrumental experimental, que é a de Eucleia Tartaia, tá falando o seguinte: Paulo, amanhã terei uma live, a live dela vai ser aqui no meu canal, tá? Já é a terceira. E pesquisei sobre o pensamento de alguns pesquisadores e transcomunicadores sobre transimagens. Em sua opinião, as imagens captadas
pelos transcomunicadores provém de onde? Da matéria sutil, que pode, obviamente, ser aglutinada, né? E tomar a forma, ou pelo menos a imagem, a partir do registro mental do emissor. O registro mental do emissor, ele já naturalmente tem aquela conotação, não existe um processo proposital do pensar. Já dentro daquele assunto, aquela natureza está presente, contido, obviamente, no registro acástico e no mental do emissor, e, naturalmente, aquela matéria astral ou aquela matéria dimensional, ela vai tomar forma, ou pelo menos se apresentar uma imagem e vai se manifestar no aparelho. Existe uma comunicação que se dá em termos de interação vibracional, até mesmo com respeito à manifestação de seres ultradimensionais. Isso pode acontecer muito até em cirurgia espiritual. Tá? Quando você deixa uma televisão ligada entre um canal e outro, no chiado, não na tela azul, no chiado, aquela frequência é uma porta aberta. Os aparelhos de transcomunicação partem desse princípio, né? Daí é aperfeiçoado a ponto de captar qualquer imagem que seja, obviamente, montada a partir da aglutinação de matéria sutil pelo mental do emissor. Então, gente, olha só como casam as informações, como bate, falando, nos apresentamos agora do Cabral, agora do Paulo, nós vimos Lázaro falando, vimos Paulo Prazi falando, vimos Raul Lopes falando, Sônia Rinaldi, né, que são todos dentro de suas áreas, estudiosos, pesquisadores, pessoas de conhecimento, pessoas de bagagem, falando sobre isso, né? Vou fazer uma correção ali no Paulo. O Paulo disse assim que o chiado é um grande emissor. Vamos dizer assim, a tela azul também. A tela azul também. Vamos acrescentar as palavras do Paulo, que na tela azul também aparecem, né? Então, já que nós estamos já adiantados na hora, eu gostaria de falar só sobre o pensamento de mais um pesquisador assim fantástico, que eu admiro muito, José Garrido, também da Espanha. A Espanha também é bastante, tem muitos pesquisadores, pessoas que trabalham com TCI, que nós temos algum envolvimento, e foi uma reportagem perguntas feitas, e foi uma finalização de resposta dele, que eu achei também muito interessante para a gente. E para ser fiel, novamente, eu não vou ler em espanhol, naturalmente, já vou já traduzido para o português, né? Então, José Garrido, ele diz, repito, somos construtores de realidades. Quando projetamos nossa intenção para a realidade que nos cerca, se formos persistentes, elas são produzidas. Não é verdade que quem segue entende? Mas, claro, nessas questões, a realidade do contato dessas gravações, dessas mensagens, dessas imagens, não parece impossível? Dessas mensagens não parece impossível? Repito, mas mesmo assim ocorrem, tornam-se perceptíveis a esta realidade e têm um efeito que, para mim, ele diz pessoalmente, é muito importante. Elas expandem a percepção da realidade e da consciência. Você toca com a ponta dos dedos algo que vai além do que nos cerca. Então, não tem outro objetivo senão nos fazer ver que isso não termina aqui, que há uma continuidade muito mais ampla. Eu acho
fantástico. E, olha, eu vim com a camiseta do Tesla, falei, a terceira não é tão logo que eu volto aqui. Então, deixa eu aproveitar, né, da minha parte, depois não sei se vai ter alguma pergunta, se não está adiantado o tempo das pessoas. Então, aqui diz, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Então, se você quer encontrar os segredos do universo, pensem em termos de energia, frequência e vibração. Eu acredito que para artecistas, para ufologistas, espiritualistas, para todo mundo que busca algum tipo de conhecimento, que quer saber de algo e quer descobrir um pouco desses segredos, é dessa forma. E fico feliz em ver que estamos interligados. Nossas ideias estão batendo, para mim é fantástico.